Fala investidores, bem-vindos ao canal Enriqueça Investindo, o seu canal de investimentos no YouTube. Se não conhecia o canal, já se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que postarmos no canal. A Vamos, negociada na Bolsa de Valores sob o código VAMO3, apresentou seus resultados referentes ao terceiro trimestre deste ano. Acompanhe nesse vídeo os principais destaques reportados pela companhia. O Grupo Vamos atua nos seguintes segmentos: locação de caminhões e equipamentos, venda de seminovos, venda de veículos e máquinas novas através de suas concessionárias e, mais recentemente, através da customização de caminhões e ônibus. O segmento de locação da Vamos terminou o terceiro trimestre desse ano com uma frota total de 20.384 veículos, sendo 17.310 caminhões e 3.074 máquinas, um crescimento de 45,4% na comparação anual e de 10,8% na comparação com o segundo trimestre desse ano. A Vamos também demonstra forte crescimento na sua quantidade de contratos e de clientes. O número de contratos da Vamos fechou o terceiro trimestre desse ano em 1.328, mais do que o dobro dos 600 registrados ao final do terceiro trimestre de 2020. Já o número de clientes da empresa atingiu 638 neste trimestre, frente aos 270 do mesmo período do ano passado. Todo esse crescimento fez com que a empresa tivesse que acelerar os seus investimentos. Dessa forma, o capex da empresa atingiu 2,8 bilhões de reais nos 9 primeiros meses deste ano, mais do que o dobro do capex de todo o ano de 2020, em que foi de 1,2 bilhão de reais. A projeção da empresa para o capex ao final deste ano está em 3,7 bilhões de reais. Todo esse maior investimento, aliado à forte expansão de seus contratos, fez com que a receita futura contratada da empresa atingisse 6,1 bilhão de reais no término do terceiro trimestre desse ano, valor muito superior aos 3,1 bilhões de reais registrados em 2020. Aqui, a estimativa da empresa é fechar o ano com uma receita futura contratada de mais ou menos 7 bilhões e 100 milhões de reais. Além do segmento de locação, a Vamos atua na venda de seminovos e neste terceiro trimestre a empresa vendeu 216 caminhões e máquinas seminovos, atingindo uma receita de 30,4 milhões de reais com uma margem bruta de 31,6%. Embora a receita bruta deste trimestre tenha sido inferior à do mesmo período do ano passado, em que foi de 49,3 milhões de reais, a significativa melhora nas margens brutas fizeram com que o lucro deste trimestre na venda de seminovos tenha ficado em 9,6 milhões de reais, quase 3 vezes mais do que os 3,4 milhões registrados no mesmo período do ano passado, e isso decorre do aumento do valor dos seminovos no mercado. Embora o lucro da venda de seminovos não seja o principal foco de atuação da Vamos, pois representa pouco em seu resultado final, esse forte aumento de preço que atingiu os seminovos pode ter um impacto muito positivo no balanço da empresa conforme a empresa vá vendendo seus ativos, pois a empresa possui um valor patrimonial de 4 bilhões de reais em ativos locados e, diante dessa mudança de patamar de preços, tendem a serem liquidados por um valor bem superior ao registrado. O segmento de locação auferiu uma receita líquida de 281,2 milhões de reais neste terceiro trimestre, considerando também a venda de ativos. Valor esse 32,3% superior aos 212,5 milhões do mesmo período do ano passado. Outro segmento de atuação da Vamos é o de concessionárias. Atualmente, a empresa conta com 37 lojas. Nesse trimestre, a Vamos auferiu uma receita líquida recorde de 526,6 milhões de reais,
para este segmento, um crescimento de 108,9% frente aos 252 milhões do mesmo período do ano passado. E obteve um EBITDA de 61,2 milhões de reais, valor 164,2% superior aos 23,2 milhões no mesmo período do ano passado. A partir deste terceiro trimestre, a Vamos passou a registrar em seu balanço a BMB, Customização de Caminhões, um centro de customização de caminhões e ônibus adquirido no primeiro semestre desse ano. No terceiro trimestre, a Vamos auferiu uma receita líquida de 22,5 milhões de reais neste segmento de atuação e um EBITDA de 5,3 milhões de reais. No consolidado, a receita líquida do Grupo Vamos foi de 830,3 milhões de reais nesse terceiro trimestre, valor 78,7% superior aos 464,5 milhões do mesmo período do ano passado. E o EBITDA foi de 291,5 milhões de reais, um acréscimo de 71,4% frente ao mesmo período do ano passado, em que foi de 170 milhões de reais. E assim, o lucro líquido registrado pelo Grupo Vamos no terceiro trimestre de 2021 foi de 111,4 milhões de reais, um aumento de 127% frente aos 49,1 milhões de reais do mesmo período do ano passado. Em relação ao endividamento da empresa, constatamos forte redução neste trimestre em sua dívida líquida, que saiu de 1,9 bilhão de reais para 1,3 bilhão no presente trimestre. A alavancagem do Grupo Vamos, medida pela dívida líquida dividido pelo EBITDA, também teve forte queda. Isso se dá diante da redução da dívida líquida, bem como do maior EBITDA registrado pela companhia neste trimestre. Esse indicador fechou em 1,5 vezes nesse trimestre, exatamente a metade dos 3,0 vezes registrados no terceiro trimestre de 2020. O Grupo Vamos, assim como nos demais resultados apresentados este ano, demonstrou forte crescimento, visando atingir o seu plano de negócios divulgado no início deste ano, em que informou que quer fazer sua frota crescer 6 vezes até 2025. A empresa continua saudável e tem tudo para continuar crescendo nos próximos trimestres. No momento, não possuímos suas ações, mas a monitoramos constantemente para uma eventual inclusão em nossa carteira de investimentos. E vocês, possuem ações do Grupo Vamos? O que acharam do resultado apresentado no terceiro trimestre deste ano? Comentem! E se gostou desse vídeo e ele foi útil para você, apoie este canal inscrevendo-se e deixando seu like. Um forte abraço e bom investimento a todos!